Olá, você acompanha o programa Movimento de hoje aqui da casa de um casal de 94 anos de idade. É o seu João Esperidião e a dona Silvia Silveira Esperidião. Eles estão casados há mais de 70 anos e vivem com a filha Célia Regina. Vamos mergulhar na sabedoria do seu João Esperidião, porque ele é um exemplo de cidadania para todos nós e tem uma memória fabulosa. Seu João, boa tarde. Boa tarde. E é uma satisfação, né, mais uma vez aqui na sua casa para uma entrevista. Que satisfação não houver, quem atende sou eu. E quando nós chegamos, você estava tocando lá no órgão. No órgão. Você faz aula de música? Eu tocava violão demais da conta, tive conjunto na Badia. Nós tínhamos um conjunto que era feito de... Tinha uma clarineta, 2 violinos, um instrumento que hoje eu não vejo mais, é banjo. Você conhece banjo? E o sujeito chamava Zé Agachado, mas eu nunca vi conhecer ritmo igual a ele, Evacílio. E tinha um do cavaquinho, que era a minha diferença, sabe? O danado, além de cantar, tocava cavaquinho muito bem. Porque o senhor canta também, né? Toca violão, Às vezes canta. canto, ainda canto. E que música o senhor estava tocando? Eu toquei Fascinação e Gente Humilde. O senhor está casado há mais de 70 anos com a dona Silvia. 73 anos. Tem muita história, né? 4 filhos, 7 netos e... acho que 4 bisnetas. E quando o senhor foi casar, o senhor é filho da dona Badia. E ela deu uma recomendação para o senhor. Como é que foi? Como é que você deveria escolher a mulher para ser sua esposa? Isso, ela conversava comigo todo dia. Ali nós morávamos na Praça Tomás Ulloa, e ela perguntava para mim como é que eu queria ter uma mulher. Porque ela foi meu pai e minha mãe. Todo mundo tem pai, mas o meu pai morreu. Eu tinha 7 anos, praticamente ela que me criou. E eu disse a ela como eu queria uma mulher, ela falou, essa aí era a Virgem Maria, você está com o pé muito sujo para querer uma mulher igual a Virgem Maria. Minha mãe era interessantíssima. Bom, você está sempre aí com a dona Silvia, nos cuidados, na conversa, assiste televisão junto, toca para ela, lê, né? Vocês lêem muito, a dona Silvia também lê muito, né? Ela gosta de ler o Jornal da Manhã. Toda manhã o roteiro dela é ler o Jornal da Manhã. E Evacílio, lê sem óculos. Tem uma boa visão. Você quer ver se ela lê sem óculos? Pode focalizar? Pode. Secretaria alega para o risco de epidemia da dengue na cidade. O seu João Esperidião também foi político, foi líder do prefeito na década de 70, foi líder sindical, barbeiro, mas eu quero que o senhor conta como é que o senhor entrou para a política. Como é que foi esse convite? Entrei para a política pela mão do Dr. Zé Walter Miranda. Me levou no gabinete do João Guido, que era o prefeito, ia disputar para deputado federal, e o doutor Zé Walter fez questão que eu disputasse. E, por incrível que pareça, eu ganhei, né? Inclusive, num dos comícios que nós fizemos, era no tempo do doutor Arnaldo Rosa Prata, quando eu vejo tocar em Cidade Maravilhosa, era a música que nós cantávamos no palanque, sabe? Naquele tempo tinha palanque. E um primo do doutor Randolfo me ajudou demais, sabe? Aí ele falou, João, você está com uma campanha bonita, mas você não vai ser eleito porque sua família é desse tamanhozinho. E eu fui eleito e ele não foi. E quem que eram os seus eleitores, você acha? Quem que era? Eu achava que era gente humilde, mas não era só gente humilde, não. Um que me ajudou demais na campanha foi o doutor Próspero. Inclusive, quando eu fui eleito, ele foi lá no salão e falou, João,
quantos votos você teve? Leva pra Falei, tive 900 votos. Foi roubado, que você teve muito mais. De fato, eu peguei na mão de uma pessoa que estava na mesa 5 cédulas que não era para essa pessoa. Falei, mas esses votos são meus. Falou, nós estamos pondo na mão para fulano de tal, que nós estamos com medo dele não ganhar. Então foi isso a política. E em que ano que foi essa Foi eleição? 72, não, 71 e 72. Era mandato tampão. Mas antes disso, você já tinha, assim, participava de movimentos políticos? Eu era líder sindical, violento, senhor. E teve uma época também que estava lá o seu Bilula, né, que chegou a ser vereador, e tinha o seu nome também para ser indicado. Não, mas naquela época eu não quis. Se eu te contar... Que partido que era? Era o mesmo partido que ele foi, né? Naquele tempo era Arena 1 e Arena 2. Mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo na minha vida, que eu acho graça. Você acredita que o seu Quintiliano me chamou pelo jornal Jardim. Me chamou para ir lá no Lavoura tratar de assunto do meu interesse. Eu escondi dele, Vacília. Por quê? Não sei. E quando eu falei, eu vou lá, quando eu cheguei aqui na Vigário Silva, parecia que eu ia morrer. Falei, eu não vou aguentar enfrentar o seu Quintiliano. E eu já tinha pedido para ele, falei, seu Quintiliano, e eu vou aprender literatura com o senhor. E ele gostava de ajudar, sabe? O Quintiliano era uma pessoa, né? Era outro Raul. Aí você construiu uma amizade, né, com toda a família Jardim. Foi uma amizade sólida. E aí você fez uma referência aí ao jornalista Raul Jardim, um grande amigo. Raul, uma vez eu tive uma dúvida lá dentro e sumi. Ele foi, nesse tempo você já estava estagiando lá. Por suas mãos, que eu gosto de contar essa história, porque quando eu fui para o jornal, né, ela Lavoura, queria um estágio, eu falei, eu vou arranjar. Falei, Raul, a Evacília quer estagiar. Ele falou, se veio para a mão do João, está concedido o estágio. Foi isso mesmo. Não foi isso? Foi. E lá eu fiz o estágio. E aí eu tive uma dúvida lá dentro. Espera aí, ela vai chegar. Ela chegou, ele me chamou e falou, João, aqui você entra para a porta do fundo, para a porta da frente, pelo telhado, do jeito que você entrar aqui, está aqui dentro. O Raul era uma pessoa assim, escrevia os meus artigos, eu ainda quero ir lá ver... Ele publicava seus artigos, publicava, né? Um que ele publicou, ele falou, João, mas isso aqui, o que é isso aqui? Era o pianista do Palácio que eu escrevi, né? Mas eu era dado a fazer contos hipotéticos, né? Ele falou, mas como é que foi isso aqui? Eu falei, aí eu tive que falar para ele, aconteceu comigo, que o sujeito chegou, foi eleito e queria muito levar o amigo dele para Belo Horizonte. Aí ele falou, mas eu não posso ir com você, ué. Eu falei, não, mas você vai. Aí ele levou, foi falando, propondo para ele, nada ele sabia. Falou, eu já sei o que você vai ser. Falou, o que eu vou ser? Vou te nomear pianista do Palácio da Liberdade. Mas enquanto eu for governador, não entra piano no Palácio da Liberdade. As coisas aconteciam assim, ele achava graça e publicava, sabe? Agora deve ser uma alegria também. Você sabia que recentemente, né, o executivo, na pessoa do nosso chefe, o prefeito Paulo Pial, que arrematou esse acervo do Lavoura, que vai ficar disponível para toda a população aqui em Uberaba mesmo. Sem dúvida nenhuma, foi um gesto muito brilhante dele. Não podíamos ficar sem aquilo. Mas a outra passagem também de política, que eu acho, uma vez o Zé Osório implicou comigo e não queria mais eu lá na prefeitura. O Calixto Bunazar falou, isso não é desse jeito, isso aí é futrica que fizeram com vocês dois. E era uma futrica mesmo,
mas passou. E eu sempre dividi, Evacílio. Mágoa de política nunca guardei. E continuo dentro daquele princípio. Política se faz ouvindo a oposição. Ela pode até estar errada, mas se ela pediu, você faz o que ela pediu, que você sai bem. Mas eu quero te contar ainda uma parte da minha vida que eu considero isso com muito orgulho, sabe? Nós estávamos lá no gabinete do DAN, do Brasil, Banco do Brasil, estava o doutor Edson Prata sentado, o doutor Celeste Sivieri e o DAN. E a coisa melhor que eu ouvi foi o doutor Edson Prata dizer: votei nesse homem porque minha mulher estava na campanha dele. Então isso enche a gente de orgulho. Eu que não sou nada na hora do dia, um homem que eu reputo uma das cabeças pensantes melhor do Uberaba. Então, você tem essa honra da sua origem humilde, mas você vê que você circulava e que todas as pessoas estavam te acompanhando. Porque o doutor Edson Prata realmente é uma figura ilustre, sem dúvida, né? Uma personalidade muito culta, né? E que deixou um legado aí para a família também. E ele tinha um irmão, e esse era meu amigo mesmo, mais do que ele, que era meu freguês também, é o Elton, e era meu amigo do meu engraxate. Ele lia muito em francês, e depois eu te conto uma passagem de tanto que ele era meu amigo. O doutor Elton era uma pessoa boníssima, sabe? Eu me lembro de uma carta, um acróstico, né? Eu fiz o acróstico. Fez um acróstico, encaminhou para a filha dele, a jornalista Lídia Prata. Eles publicaram o acróstico. Publicou no Jornal da Manhã, homenagem. O Jornal da Manhã fez uma página comigo, a Tassiana Macedo, revolucionou a cidade. Tem aquele jornal no Rio de Janeiro, aquela entrevista. Aquela entrevista. E lembrando aí do doutor Edson Prata e caminhando aí pelos movimentos da comunicação, aí a gente lembra do Monsenhor Bernarduino, a gente lembra do Gilberto Rezende, né, que também foi um dos fundadores do Correio Católico. Nós fomos em São João del Rei, o Gilberto Rezende foi na mesma caravana que eu fui. Foi fazer o quê lá em São João del Rei? Era assim, um congresso sindical que ia ter lá. Agora, uma das coisas que eu acho bom do ofício de barbeiro, Evacílio, são as personalidades que passaram na minha mão. Quem? Olha, eu fui barbeiro do Dr. Carlos Martins Prates. Enquanto ele teve em Uberaba, foi meu freguês. Mozart Humberto morreu aqui. Aquele outro que foi ser desembargador, Humberto Teodoro, passou na minha mão. José de Assis Rocha passou na minha mão. E aquele lá tem a avenida lá, como é que chama? Lá sai da Mugiana. Menelik de Carvalho, também foi meu freguês. Agora, Vacilo, o que eu não entendo é isso. Eu não era o melhor barbeiro da cidade, eu reconheço isso, sabe? Mas quem tinha na freguesia mais intelectualizada da cidade era eu. Um puxava o outro, sabe? E fez aquele ambiente que eles queriam ser meus fregueses, porque eles sabiam que muitos iam encontrar comigo ali. Sabe quem é que foi meu freguês também? Ele hoje, acho que é vice-governador, Alberto Pinto Coelho. Teve uma passagem, Vacílio, que eu lembro até hoje, que ele era um freguês, era um homem, era esse termo da mocidade, ele era verdadeiramente hilário, sabe? E ele veio de trem, e eu também cheguei de trem, e estava com uma mala minha, cheia de manequim, revista da minha cunhada essa, né? Ele chegou no salão e falou: eu não sabia que você era costureiro.
Tive que engolir isso. Doutor Alberto Pinto Coelho. E tem uma passagem também na vida do seu João Esperidião, né, que é o ex-presidente João Goulart, que te encaminhou uma carta quando você era líder sindical. Que teor que tinha nessa carta? Quem me mandou um cartão foi o Tancredo Neves. O João Goulart também te escreveu, João foi? Goulart, eu almocei com ele lá no Grande Hotel de Ouro Preto. Ele subiu a rampa, segurando no meu braço, e o doutor Zé Rezende, que está aí até hoje, doutor Zé Rezende. E quando ele escreveu, o que ele escreveu? Por quê? Não, ele falou, lembrou que teve aqui em Uberaba, que ele teve uma crise de rim, que hospedei na casa de um médico, foi o doutor Jorge Furtado, né? Ele falou, doutor Jorge Furtado, eu tive na casa dele. E a vida é assim, Vacília. E o ex-presidente também, Tancredo Neves, ele te Tancredo mandou um Neves cartão? eu tenho um cartão dele ainda. Se você me falar antes, eu ia procurar e te mostrar. Meu prezado amigo João Antônio Esperidião. Tancredo de Almeida Neves. Então, Vacília, essas coisas ficam guardadas na memória, eu não sei porquê. Mas nessas lidas, assim, tanto política sindical como política partidária, o senhor também acompanhou o desenvolvimento, o crescimento, a evolução da ABCZ. Sem Que dúvida. a ABCZ, o que você tem para falar para nós sobre a ABCZ aqui em A Uberaba? ABCZ, eu sou do tempo que ela chamava Sociedade Rural, ali na rua Manuel Borges, que ele está lá até hoje. A ABCZ é a Força Viva, que na época que... E tem outra força viva aqui também, Qual? que quando o gado caiu de preço, que houve uma debacle geral. Aí entrou o período Mário Palmério. E o Mário Palmério, ele foi embaixador do Brasil, foi deputado e não conseguiu ser prefeito. Quem que entende isso? E da ABCZ, quais são suas lembranças das pessoas que você conviveu? Lembranças, eu acho que eles fizeram a injustiça com todos homens Rodrigo da Cunha. Foi ele, a dona Olinda, Joaquim Vicente e o doutor Homero, que era o interlocutor, sabe? Doutor Homero Vieira de Freitas? Vieira de Freitas. Eu fui barbeiro dele também. Bom, Eu lembro a mesa diretora, como é que era. a mesa diretora da Câmara, na época, meu período, no seu período, quem eu que era que fazia parte? Eu fui líder, eu sonhei, isso já passou. Meus amigos falavam, quem tem que ser o presidente da Câmara é você. Eu fiz uma campanha bonita, sabe? Eu sabia traçar imagens que impressionavam o povo gostava de ouvir o que eu falava, porque a minha linguagem é a linguagem do povo. E sempre o sujeito quer ouvir aquilo que o orador está falando, né? Eu fui líder do partido e líder do prefeito. Uma vez fizeram uma futrica comigo, eu falei, doutor Arnaldo, eu vim para aqui com essa mão, pela mão do senhor. E pela mão do senhor, o senhor vai me tirar. Ele falou, não se muda o timoneiro no meio da batalha, você continua. Porque ele sabia, Vacília. Você imagina, se caísse duas línguas soltas igual a minha, doutor Alvo Diniz de Deus, doutor Alvo era um dos tribunos melhor do Uberaba, você sabe disso. Morreu no anonimato, mas era extraordinário. Então, lembrando disso aí, agora você também me traz à memória a experiência, né, a vivência do atual deputado estadual, Tony Carlos, que foi vereador por muitos anos também, é seu amigo, você conviveu dele lá. O Tony é dessas personalidades marcante e corajosa. O Tony, ele é tão corajoso que a primeira coisa que ele foi ser deputado, eu lutei para que ele fosse deputado. E se ele for candidato 10 vezes, eu serei eleitor dele sempre, porque ele me prestigiou demais. Você lembra, levou a gente lá para falar na Câmara Municipal, agora mesmo, falar na Câmara Municipal lá de Uberlândia, né? Eu fiz um histórico de quando Uberlândia era distrito do Uberaba, eu chamava Uberabinha. Agora,
Também, ainda da BCZ, eu sou daquela época que se trazia o garrote na porta do salão do barbeiro para cortar era cupim, Como? barbela e gavião. Era as partes do boi. E o Torres foi na Índia buscar o gado e trouxe. Naquele tempo, a dona Ibrantina tinha um boi que chamava Turbante. O Mário Franco tinha um boi chamado Canadá. E o Torres tinha um boi chamado Bey. O Torres foi introdutor do gado zebu aqui em Uberaba. Antes dele teve o Quirino Márcio, a Faesa esteve aqui comigo, e uma hora ela perguntou para mim, como é que fica isso tudo na sua cabeça? Foi uma boa pergunta, eu também não sei, né? Mas eu vivi essa época inteirinha, vivi isso tudo. Era no tempo do Banco do Choro ali, na Banco Financial, que eu quero lembrar uma figura aqui também da minha vida. Eu sempre fui amigo dele, Orlando Bruno. E o Banco Financial tinha estourado. E meu dinheiro estava dentro do financial para mim reformar. Aí estourou, o dinheiro ficou preso. Ele me levou no Banco da Lavoura, Evacílio. Pediu, o gerente era um careca assim, igual a mim, certo? Falou, Orlando, eu empresto o dinheiro dele para você. Ele tinha ajoelhado e falou, pelo amor de Deus, arranja o dinheiro para ele que ele precisa. Agora eu te pergunto, Evacília, para que esquecer isso? Não vou esquecer. Você tem uma boa memória mesmo, não tem? Uma memória fabulosa, não é? Tem. Com datas, nomes. Eu fiz um trabalho, eu historiei todas as casas comerciais, até lá em cima que tinha... De qual rua? Na Arthur Machado, até no tempo da Mugiana ainda. Uhum. E falando nessa história aí dos casarões, da Arthur Machado, como é que você vê essa preservação dos casarões de Uberaba, dessa história de Uberaba, o trabalho que o Confal faz, que a Fundação Cultural faz? Você acha que deve preservar ou deve evoluir? Eu acho que deve preservar, sim, porque a vida, os casarões é que conversam por nós. Como? Eles são o passado. O passado é aquilo que eu escrevia nas minhas crônicas. A história não custa, vale, né? Uhum. E o outro figura também que foi um grande fazendeiro aqui, era o seu Vicentinho Rodrigues da Cunha, pai do Torres. Agora, a mulher extraordinária mesmo era a Dona Olinda. Dona Olinda era fora de série. E o doutor Boulanger Pucci, que sempre nas nossas conversas, você está sempre falando do doutor Boulanger. O doutor Boulanger era uma figura lendária, senhor. O pai dele, você imagina, uma vez eu fui executado, ele me chamava de meu filho, seu Estevão Pucci. Aí é que eu fiquei sabendo o nome certo do doutor Boulanger, porque todo dia ele ia no meu salão e falava, agora eu vou lá no Luiz. Ele falava assim. Falei, Luiz, onde é que tem? Aí eu fui lá, que ele lia em francês, sabe? Doutor Boulanger. Aí eu vi escrito lá, Luiz Boulanger Rodrigues da Cunha Castro Pucci. Falei, doutor, o que é isso? Ele falou, eu castrei tudo, fiquei só Boulanger Pucci. Ele foi, no tempo, se não me engano, do Oswaldo Cruz, quando ele estudou no Rio de Janeiro, sabe? Doutor Boulanger era um orador extraordinário. E o senhor estudou até que série? Eu? Qual série você fez? Felizmente, o primário, estudei mais 2 anos de adaptação na escola normal. Fizemos cursos com a dona Terezinha, que eu não gosto de... Web de não Menezes. quero de jeito nenhum esquecer. Professor Murilo, que figura extraordinária, professor Murilo, sim. Agora mesmo. E entre essas figuras também lembra muito a figura do seu Mário Guimarães, né? Mário Guimarães. Mário Guimarães era engraçado. Ele deixa isso para lá, né? Mas foi um grande amigo ali, né?
Foi muito Assim amigo. como Foi o professor muito amigo. Murilo. Professor Israel Violento Pachuchu. Israel José de Souza. Israel José da Silva. Ele teve uma expressão muito engraçada uma vez. Falou, antigamente eu era incendiário, hoje eu sou bombeiro, sabe? E quem fazia os acertos para nós era o Munir Gibi, que já morreu também. Agora, nessa vivência toda que você passou e que acompanha sistematicamente, porque você assiste TV, assiste TV até TV francesa, né? Assiste a TV Câmara. Assisto. Por que esse tempo todo você acha que teve poucas mulheres dentro do Poder Legislativo? O que as mulheres têm que fazer para ter mais representatividade lá dentro? Porque agora nós estamos com a Denise Eu te Max. explico. Eu não sei como é que ela conseguiu, sabe? Porque o Tony foi. Porque eu vou te falar uma coisa, mas a maior inimiga da mulher é a mulher mesmo. Como assim? Explica assim melhor para nós. Eu lembro uma vez, não sei se você lembra uma que era telefonista. O que ela fez? Ela implicou com a Lélia de tal forma, assim, falou para mim, ela não vai de jeito nenhum. Eu não sei como é que ela chamava. O marido dela chamava Carlos. Eles estão lá em Taguatinga, sabe? E ele falou, não, mulher não dá certo para política, não. Eu falei, bom, é a senhora que está falando, né? A senhora é mulher. É isso aí. Então tem que ser revista esse posicionamento da mulher, esse olhar da mulher sobre a outra mulher e apoiar mais. Porque eu vejo aí na televisão, outro dia eu vi uma que eu achei muito engraçada. Diz que a mulher não se enfeita, não é para o homem, não. Ela se enfeita para fazer inveja em outra mulher. Falei, bom, elas estão dizendo, eu não sei nada, né? Já vou. Bom, nós estamos aqui em 2014, né? Você passou por tantos enfrentamentos em 2013. Como é que está essa expectativa, essa esperança sua para esse ano novo? Você mexeu num ponto que eu tô pensando muito nele, sabe? Eu espero que o governador traga o gasoduto para nós aqui e que o prefeito Paulo Pial não esmoreça, não. Que ele não perca a nossa presidente de vista, não, porque é dali que vem a certeza nossa. Você imagina, ela tem que olhar por nós, pois o pai dela morou aqui em Uberaba, o pai da presidente Dilma, né? Tem uma casa que até é tombada pelo patrimônio histórico de Uberaba. Sem dúvida nenhuma. E ela prometeu que a fábrica de amônia será nossa. Me leva para a cama. Agora mesmo. E a gente já está encerrando, mas lembrando assim, que na Câmara Municipal também nós estamos com o presidente Elmar Humberto Goulart, que foi reeleito, né, esse ano para mais um mandato, e é a 7ª vez que ele é presidente da Câmara. E ele foi presidente também, conviveu bastante com ele. Fui. Eu era oficial de gabinete dele. Agora está lá na mesa, pode lembrar isso para ele. O pai dele era muito meu amigo do China, sabe? Falei, João, você vai ensinar ofício para o meu filho. Aí ele teve uns tempos comigo lá, e o salão era pequeno nessa época. Ele chegou a umas nuances assim do ofício de barbeiro, passou pela minha mão, sabe? É engraçada a vida é muito engraçada. Sabe? Agora, pessoa danada, de inteligente, também poeta colosso, chamava Luiz Manuel da Costa Filho, juiz de direito. Era uma figura extraordinária. Assim. À medida que ele vai conversando, você vai trazendo, né? Lembrando, amarrando os nomes assim que fizeram a história de Uberaba. Agora mesmo, Silvio. Agora mesmo. Eu fico impressionado com isso, sabe? Doutor Blanger, eu praticamente vivia à sombra dele. Agora eu quero te contar uma coisa do tempo do Pelópidas. Vacira. O Pelópidas para nós era mesmo que Deus. E chegou uma taxa de assistência hospitalar, eu não sabia o que era aquilo, falei,
ô doutor, o que é isso aqui? Falei, não paga não, isso é inconstitucional. Eu não sabia, eu tinha aberto o salão há pouco tempo e caí na mão do sujeito que fundou a maçonaria ali na Praça do Grupo, com meu pai. Era Joaquim Telestro, Luiz de Almeida, Antônio Cesário, que criou minha mãe, e como é que chamava o outro que eu falei? Luiz de Almeida, Antônio Cesário, meu pai, e tinha mais um, meu Deus do céu, está falhando a memória agora. Eles fundaram a Estrela Uberabense lá na praça. Agora, uma passagem que eu quero te contar também, essa eu faço questão de contar, além da amizade e a consideração que eu guardo do Tony Carlos, eu tenho guardado esse meu sobrinho. Meu sobrinho tinha sido chefe de comunicação das tropas brasileiras na Itália. E veio aqui o Viana Mugg, que era o majorengo maior do exército naquele tempo. Assim de capitães em volta dele, coronéis. Eu falei, eu estou perdido aqui, porque o Mário era fazendeiro. João Guido, empresário e fazendeiro, engenheiro. Israel, formado. Valdir Vilela, formado. Valdir é que me levou para a Câmara, né? Aí, agora mesmo. Aí chegou, falei, como é que eu vou fazer chegar nesse homem aqui? Sim? Aí, quando nós entramos lá vamos inaugurar o tiro de guerra, cheguei nele e falei, general, o senhor conheceu o general Antônio de Souza Júnior? Falei, conheci, era goiano, muito inteligente, foi meu professor. Falei, não era goiano não, senhor. Como é que você sabe disso? Eu sei porque eu sou tio dele. Ele é daqui do Uberaba, a mãe dele era minha irmã, e era mesmo anunciata, sabe? Ele me cumprimentou, eles vieram tudo. O que o general falou com você? Eu falei, pergunta para ele, ué. Quem tinha coragem de chegar no Viana Mugg? Não tinha, né? Mas, em compensação, nós pagamos alto sufo. Eu e o Valdir Vilela, eu esqueci de deixar minhas mãos baixadas assim. Veio o comandante do batalhão aí, ficou humilhado, sob o cap de baixo, pediu licença para se apresentar. Viana Mugg deu um castigo nele aí de uns 3 segundos, que parece um século, sabe? Mas você via mosquito voar. Aí ele se apresentou e Viana Mugg. Bom, eu confesso a você que eu não me canso de ouvir esse senhor, seu João Esperidião, que é o meu pai mineiro. Eu tenho a maior honra de declarar isso. Eu estou sempre, né, me nutrindo, me alimentando das informações dele, dos ensinamentos também. Você quer o sonho meu da saída de Minas para o mar? O que está escrito? Está escrito. Tá, mas nós vamos terminar a entrevista porque o seu João vai cuidar agora da sua esposa, Dona Silvia Esperidião, que ele faz todos os dias com muito carinho e que nesse instante ela está chamando por ele. Então eu quero te agradecer imensamente pela audiência e até breve. Eu quero agradecer e fiquei feliz. E eu não sei nada e você lembrar de mim, não sei porquê.